Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é ligar e desligar, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 1º de setembro de 1970. Disse o Espírito da Verdade: Jesus atuava humanamente sobre a imaginação humana de seus discípulos e, figuradamente, aludia à missão de todos os que com os apóstolos seriam destacados para levar de porta em porta a palavra de Deus. Quais o sentido e o alcance dessas palavras referente aos discípulos, para os convencer de que por toda parte os acompanhava o Mestre, ligando o que eles ligassem e desligando o que eles desligassem, e dessas outras referentes a todos os que viviam a moral que pregavam. Esses se punham e se põem nas condições de ligar e desligar na terra como no céu? Os verdadeiros sucessores dos apóstolos de Jesus podiam alcançar os mesmos privilégios, com a condição de adquirirem e manterem a mesma pureza. Assim é que aqueles dentre vós que tentarem, com todas as suas forças, elevar-se ao Senhor, podem ligar e desligar na terra, certos de que ligaram e desligaram igualmente no céu. Mas a acepção verdadeira, na qual a vossa humanidade deve entender essa faculdade, é a seguinte: o homem não pode traçar a linha de conduta que o Senhor haja de seguir, nem, portanto, lhe ditar suas maneiras de ver. O espírito encarnado, porém, tendo atingido certo grau de elevação, pode e deve compreender de antemão as vontades do Supremo Juiz. Eis porque, pelos atos humanos, o mesmo espírito se encontra em estado de sentir, dentro de si mesmo, a sentença que será proferida, e, pela sinceridade do arrependimento, a indulgência com que o juiz sentenciará. Tal o sentido em que deveis entender aquelas palavras que o orgulho humano falseou, fazendo-as exprimir um ato arbitrário, arrogando-se o poder de absolver ou condenar,
concedendo ou recusando a absolvição, de perdoar ou não os pecados, não como simples declaração, mas como sentença proferida em julgamento. Um tráfico vergonhoso pela venda de indulgências e não uma faculdade altíssima, de cujo uso aquele que tais palavras abusaram sentiam bem e sentem hoje mais do que nunca serem capazes, servindo-nos dos termos ligar e desligar, empregamos as expressões que as Escrituras adota e que explicaremos de modo especial quando chegar a ocasião. Os discípulos fiéis de Jesus eram espíritos elevados que não se deixavam dominar pelo sentimento da animosidade pessoal e que, com segurança, julgavam do espírito e não do homem, visto que se achavam em condições de apreciar, pela inspiração que recebiam, sob a influência e ação espirituais, o valor daqueles a quem se dirigiam. Se, portanto, encontravam espíritos retos e humildes, eles os abençoavam, exortando-os a seguir a trilha do único Mestre, e Jesus lhes aprovava o proceder. Se, ao contrário, se viam diante de espíritos atrasados, cujas provas longe estavam de chegar a seu termo, rebeldes ao que eles pregavam, sacudiam contra esses a poeira que traziam nos pés, isto é, se afastavam, porque os espíritos de ordem superior não se juntam aos espíritos culpados, e sobre estes deixava o Senhor cair o peso da expiação, por mais dolorosa que tivesse de ser. E aí estão os frutos do erro da Igreja, apoiando-se nas palavras que Jesus dirigia a espíritos em missão na terra. Ela acreditou poder apossar-se da herança de infalibilidade que nos apóstolos aprovados o Espírito Santo viera selar, isto é, da infalibilidade que, por ordem do Senhor, lhes vinha da assistência, da inspiração, do amparo, da proteção, do concurso permanente dos espíritos superiores, esquecendo-se, entretanto, de chamar a si a herança de santidade, de virtudes e de elevação moral por eles deixada. Pretendeu ela, portanto, fazer uso de armas que era incapaz de manejar. Tem em suas mãos vazias da pureza das mãos dos apóstolos fiéis, e muitas vezes manchadas a chave da morada de toda a pureza. Assim, repeliu os eleitos e acolheu os repelidos. Voluntariamente cega, mergulhou cada vez mais nas trevas que o orgulho e confiança em si mesma geraram. Ela despertará, porém, neste final de ciclo. A trombeta do juízo final vai retumbar para ela nos 4 cantos do mundo. Os anjos do Senhor aparecerão em sua glória, não do modo por que ela o diz, nas suas errôneas interpretações, mas da glória, da pureza. E os discípulos fiéis do Cristo, reencarnados para acabarem a obra que começaram, virão agora ligar
e religar na terra, e o Senhor ligará e desligará no céu, pois deles é tal missão, e o julgamento não se achará inquinado de nulidade. Coragem, pois, filhos da nossa igreja, a igreja do Senhor, porque breve está o tempo em que o Mestre e os discípulos aparecerão de novo entre vós. Vossos olhos desvendados verão o justo nas nuvens do céu, em que os anjos, isto é, os espíritos purificados, descerão à terra para vos estenderem seus braços fraternais. Entoai cantos de alegria, rejubilai, rejubilai, porque essa hora já se aproxima.